Olá, seja bem-vindo ao CR News desta terça-feira, 16 de setembro. A gente começa a edição de hoje com uma notícia triste. Um adolescente de 15 anos morreu ontem, segunda-feira, após cair de um toboágua no Parque Aquático Termas dos Laranjais, em Olímpia. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e está sob investigação. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem é natural do Campos do Jordão e estava no parque se divertindo com os familiares quando caiu de uma altura de cerca de 13 metros. Testemunhas relataram que ele aguardava na fila para o toboágua, conhecido como Kamikaze, a atração mais alta do parque, e durante a subida pela escadaria de acesso, ele teria se apoiado no guarda-corpo da plataforma, escorregado e perdido o equilíbrio, vindo a cair. O adolescente recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado de ambulância à Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Barretos. Em nota, o Termas dos Laranjais lamentou o ocorrido e afirmou que prestou todo o apoio à família, seguindo protocolos de emergência. A direção do parque se colocou à disposição das autoridades para colaborar na apuração das circunstâncias do acidente, reforçando o compromisso com a segurança dos visitantes. E a Guarda Civil Municipal de Catanduva realizou mais uma ação para coibir o uso de linha cortante em pipas. A ocorrência foi registrada no último domingo, no final da Avenida Palmares. A GCM recebeu diversas denúncias de que pessoas tinham adentrado a uma propriedade particular sem autorização e estariam utilizando o local para guerra de pipas com linha cortante, que é a prática proibida por lei. Diante da situação, foi montada uma operação com apoio de 3 viaturas e 6 guardas. Durante a abordagem, foram localizadas 8 pessoas, entre elas 3 maiores de idade. Um dos adultos foi autuado por porte de linha com cerol. Ao todo, nesta nova ação contra o uso de linhas cortantes, foram apreendidos 5 carretéis com cerol e aproximadamente 20 pipas. Parte do material foi abandonado por pessoas que deixaram o local antes da abordagem, mas foi recolhido pela equipe. A GCM reforça que o uso de cerol ou linha chilena é proibido por lei municipal e adultos flagrados com o material podem ser autuados e responsabilizados criminalmente, especialmente em situações que envolvam risco à vida. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153 ou 17 3525 0842. E os professores da Rede Municipal de Ensino de Catanduva Educação Infantil participam agora de uma capacitação em primeiros socorros previsto pela Lei Lucas na EMEI Senecaboc. A atividade reunirá também profissionais da creche Lola Zancaner, totalizando 39 participantes. A formação será conduzida em parceria com a Liga de Anatomia da FAMECA Unifipa, sob a orientação do professor Renato Ricci. Alunos de medicina vão desenvolver atividades práticas com destaque para a manobra de desengasgue em bebês, crianças e adultos. No mesmo horário, no Centro de Convenções, será realizado o segundo encontro do circuito de palestras, também voltado para professores da educação infantil, iniciativa que faz parte da formação continuada da rede municipal e vai beneficiar mais de 600 docentes ao longo do ciclo. O tema dessa edição será Marcos do Desenvolvimento, com reflexões embasadas em pesquisas recentes apresentadas por mestrandos e doutorandos em educação infantil que também atuam como professores da rede. E o Hospital de Câncer de Catanduva, o HCC, completou no último domingo, dia 14 de setembro, 6 anos de funcionamento. Desde a inauguração em 2019, a unidade se consolidou como referência regional no tratamento oncológico humanizado, acolhendo pacientes de Catanduva e de outros 18 municípios do Noroeste Paulista, com estrutura moderna, tecnologia de ponta e principalmente cuidado humanizado. E para celebrar a data,
Ontem, segunda-feira, os pacientes em tratamento de radioterapia e quimioterapia foram recepcionados com café da manhã especial oferecido por colaboradores voluntários do BEM e AVCC, que é a Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Nestes 6 anos, o HCC realizou 74.536 consultas oncológicas, 41.541 sessões de quimioterapia, mais de 36 mil sessões de radioterapia e 78.225 exames, além de cirurgias. Somados, são 230.762 procedimentos que representam milhares de histórias de enfrentamento da superação, fé e esperança. As trajetórias dos pacientes inspiraram a campanha comemorativa dos 6 anos do hospital, que reúne depoimentos marcantes, emocionantes e estará disponível na 5ª edição da revista Abrace HCC, a ser lançada nos próximos dias. E hoje é dia de sessão da Câmara. A ordem do dia conta com 5 projetos de lei. Então, o projeto de lei 46/2025, que dispõe sobre publicidade dos meios de denúncia contra maus-tratos aos animais. E o projeto é de autoria da vereadora Laura Luiza Protetora. O documento prevê que pet shops, creches, hotéis para pets, casas de ração e estabelecimentos similares do município deverão fixar no interior de suas dependências placas ou cartazes informativos sobre a comunicação de crimes em decorrência de maus-tratos aos animais. O não cumprimento da lei sujeitará ao infrator o pagamento de uma multa de R$ 3.000. Temos também o projeto de lei de autoria da vereadora Ivânia Soldati, que dispõe sobre a denominação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil Dr. Adalfredo Hermes Borsato. A vereadora propõe que o CAPS infantil, que fica na Rua Aracaju, esquina com a Rua Amazonas, no centro, receba o nome do médico Adalfredo Hermes Borsato, formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva. O terceiro projeto da ordem do dia é o PL 49 de 2025, de autoria do vereador Marcos Cripa. O documento dispõe sobre a instituição da Semana Municipal do Patrimônio Cultural e Imaterial da Banda Marcial Municipal de Catanduva, a Bamuca, a ser comemorada anualmente a partir da semana do dia 20 de setembro. Também de autoria do vereador Marcos Cripa está na pauta o PL que institui em Catanduva a campanha de divulgação e incentivo ao uso do sinal de pedido silencioso de socorro como medida de prevenção e combate à violência doméstica e outras situações de risco. Como um gesto não verbal de pedido de ajuda, a medida visa divulgar a importância do sinal silencioso, mostrar a palma da mão, dobrar o polegar em direção à palma, fechar os demais dedos sobre o polegar, formando um punho com o polegar escondido. O quinto e o último projeto de lei é de autoria do Executivo, de número 50/2025, e o documento ele dispõe sobre a adoção de medidas para a contenção de perdas comerciais na gestão de contas da SAEC, especialmente em situações de vulnerabilidade social. O projeto do prefeito ele foi criado após um requerimento feito pelo vereador Marcos Cripa, que foi encaminhado ao Executivo. A proposta, então, ela visa modernizar e regular práticas já identificadas como necessários no contexto da prestação de serviços públicos de saneamento, preservando os princípios da eficiência, economicidade e interesse público. A proposta do projeto também é promover uma abordagem inclusiva, permitindo a realização de intervenções técnicas essenciais, como a substituição de ramais, de caixas de inspeção e contenção de vazamentos, sejam realizadas por técnicos da SAEC sem ônus para famílias em vulnerabilidade socioeconômica. E a gente vai acompanhar a sessão de hoje e amanhã a gente traz os destaques. O Departamento de Estradas de Rodagem ativou nesta terça-feira mais 29 radares em rodovias estaduais não concedidas nas regiões de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Sorocaba e Itapetininga. Somente na região de Rio Preto serão 10 radares que entram em operação
e estão localizados nas cidades de Inhandeara, Bálsamo, Tanabi, Fernandópolis, Monte Aprazível, Guapiaçu, Rio Preto, Cardoso e Jales. Os equipamentos já foram instalados e estão sendo ligados aos poucos. Os radares fazem parte de um contrato estabelecido com um edital que prevê a instalação de 649 equipamentos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A seleção dos pontos para a instalação dos radares leva em consideração um mapeamento técnico com análise de fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, áreas de travessia de fauna e pontos críticos. Outros radares ainda estão sendo instalados e passam por testes e homologação antes de entrarem em operação. E o início da fiscalização será amplamente divulgado por meio dos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.